Nem pra ela está gravando. É, então, quando a percepção do corpo, né, da sexualidade, quando você entende a tua sexualidade, você não se relaciona com qualquer outra pessoa. Quando as meninas muito cedo arrumam um namorado e elas ficam com aquele um namorado, casam com ele, vocês percebem que é muito comum elas terem dificuldade com a sexualidade, elas muitas das vezes serem mulheres abusadas, sabe? Tem muita dificuldade disso. Gente, quem tá sem apostila, na descrição do grupo. Vai lá que tem um link para vocês baixarem. Tem 3 apostilas lá, tá? Lá na descrição do grupo de vocês. Abre lá a descrição e vai ter um link. Aí nesse link você aperta, você vai baixar. É, mas as meninas que namoram muito, sabe? Tem muitos namoradinhos, dificilmente passam por abuso e têm um conhecimento mais profundo da sexualidade. Isso é muito comum, porque quando você está se relacionando com aquela pessoa e você não conhece o seu corpo, você fica à mercê daquele masculino. Então você não conhece você não explora isso, você é muito reprimida. Agora, com uma mulher que ela já se conhece mais, ela já explora mais o corpo, ela dificilmente vai se apegar a uma energia que, de fato, sabe, vete ela. Eu tenho uma comparação muito interessante de 2 amigas ao longo da minha vida. Eu tive uma amiga que ela era muito reprimida. Os pais dela eram testemunho de Jeová e tudo mais. E aí, quando ela resolveu falar assim, não quero mais isso, e aí ficou adolescente, ela ficou muito louca, assim, tipo, você quer? E começou a sair com um monte de meninos, só que ela não conhecia o corpo dela. Então, ela tinha tido relações sexuais, ela não tinha pudores no sentido de eu não vou ter uma relação sexual porque eu não quero, não, eu quero, vou lá. Só que ela não conhecia o corpo dela. Então, ela estava sempre sendo levada a ficar com as pessoas por alguma questão interna. E aí, hoje em dia, a gente sabe que era a questão da carência, era a questão do desafiar a mãe, sabe? Porque muitas das vezes a educação que ela foi criada, também por ela ter passado por um abuso pelo padrasto, e a mãe não ter comprado a briga para ela, ter continuado com o cara mesmo assim. Então, existia uma dor que ela fazia o quê? Descontava na sexualidade. E eu tive uma amiga que, desde criança, ela se tocava. Desde criança ela tocava, ela não, sabe, ela não tinha pudores, a mãe também não tinha muito pudor em relação a isso. E ela tinha uma sexualidade totalmente diferente de tudo que eu tinha conhecido, sabe? Ela nunca tinha passado pelo abuso. Ela teve a primeira vez dela de uma forma muito linda, sabe? Que eu falava assim, eu tenho inveja da tua primeira vez. Porque ela teve, sabe? E não foi muito cedo, foi quando ela quis, com quem ela quis, sabe? Ela sabia se relacionar com o corpo dela, ela sabia respeitar as vontades dela, porque ela conhecia o corpo dela, sabe? Não, ó, isso não tá bom, não, para tudo. Ela não tinha medo de dizer para tudo porque não tava bom, sabe? Porque ia desagradar, mas isso era uma questão dela. E aí, isso foi uma das coisas que me fez muito estudar sexualidade. Né? Essa amiga, a forma que ela tinha, que era totalmente diferente da que eu tinha, me fez querer muito entender por quê. Sabe? Aí eu fui estudar psicologia, a psicoterapia, né, que é minha formação, justamente por isso. Porque eu queria entender por que com ela tinha sido tão bom, comigo era tão ruim, sabe? E com as outras meninas que eu conhecia também. E isso é muito comum. Né, que não é uma coisa que as ancestrais passavam, né, principalmente as chinesas. Porque se você conhece e controla a sua sexualidade, você não está aberta para alguém ter esse controle sobre você. A mulher é muito controlada sexualmente, porque muitas das vezes, eu só sei ter orgasmo com meu marido. Nossa, eu só gozo assim, não, nunca me toquei, né? Ou, com ele é bom pra caramba, como se com outra pessoa não fosse. Ou como se não pudesse ser sem ele, sabe? Então, isso tudo é um controle da sexualidade que saiu da gente e foi para a mão da massa, né? O controle da sexualidade feminina, o próprio tipo de roupa que a gente veste, né? Definir a gente pela roupa, pela maquiagem, por como a gente se comporta, é um controle da sexualidade. A própria ginecologia, ela cresce e é desenvolvida para controlar a sexualidade feminina. Porque se a gente para pensar que dizem pra gente que temos que fazer exame Papa Nicolau a cada 6 meses, sendo que a OMS só recomenda a cada 3 anos para mulheres saudáveis, por que demônio a gente tem que ir 6 meses se somos saudáveis? Controle da sexualidade, né? Isso tudo é um parâmetro que vai crescendo ao longo da nossa vida, né? O próprio rei da ginecologia, o cara que trouxe um monte de coisa, testou um monte de coisa em mulheres negras e camponesas, e tem isso abertamente em um livro, e ninguém nunca falou nada. Agora, há 5 ou 6 anos atrás, que lá nos Estados Unidos, as feministas obrigaram a tirar a estátua dele da faculdade de medicina, de ginecologia.
Porque não podemos representar algo que cuida do corpo da mulher vindo de um homem que explorou elas, né? Mas até então não. Então imagina, olha isso, né? Isso é muito forte para nossa sexualidade. E é esse acesso que a gente vai tendo ao longo da nossa jornada. Um livro que fala muito sobre isso é a Ginecologia Natural. Esse livro, a Pabla fala bastante sobre isso. Então, outra coisa que elas usavam é o quê? Conexão espiritual. Se você se conecta com a base do seu corpo, que é a sua vagina, que é o seu sacro, que é a forma de entrar a energia da Mãe Terra, você se conecta com a espiritualidade, tá? E aí a gente vai para as chinesas. As chinesas, elas usavam para estímulos dos orgasmos. Então, eu uso o Yoni Egg para estimular em mim a energia orgástica, tá? Eu utilizo para a juventude vaginal, para minha vagina ser sempre jovem e para que a minha vulva tenha elasticidade suficiente, porque conforme a gente vai envelhecendo, né, a pele, como todas as peles, como todos os músculos, vão enfraquecendo. Então, elas vão trabalhando a juventude. Inclusive, tem uns mitos sobre as tigresas brancas que elas não envelhecem, né? Que elas se mantêm sempre jovem, né? A idade nunca é revelada por elas, porque elas estão sempre jovens e elas dizem que se alimentam dessa energia sexual mesmo. Tratamento de doenças uterinas, fortalecimento de períneo, estímulo do prazer, liberação de traumas, limpeza sexual, para aumentar a juventude, a longevidade, a vitalidade, para aumentar concentração e para meditação. Uma das coisas interessantes dos Yoni Eggs é que eles ajudam a gente a centrar. Então, uma mulher muito dispersa, se ela usa o Yoni Egg certo, ela consegue centrar a energia dela, trazer ela para o centro. Porque qual é a dificuldade, muitas das vezes? Se a gente tem energias muito dispersas, se a gente está aqui agora e daqui a pouco está ali e está pensando em um monte de coisa, a gente não consegue focar. Isso dificulta muito a gente. E um exercício muito bom para vocês fazerem isso é vocês falarem assim: agora, nesse momento, vai acontecer algo muito importante. E aí, se você está jogada na cadeira, você se ajeita, sabe? Se respira, fala assim: agora eu vou aprender algo muito importante. E aí o teu cérebro se prepara para absorver. Agora, o que que acontece quando a gente está assistindo a aula, ainda mais muito tempo? A gente começa a... O que que acontece com a nossa cabeça? Ela vai se dispersando, porque o nosso corpo se dispersou. Então, quando a gente foca, a gente faz o quê? Respira e está presente. E o Yoni ele traz isso, porque ele está bem na sua coluna búdica, né? Ele está bem ali na base da tua coluna búdica. Então, ele centra você. Então, você está o tempo inteiro mais centrada, né? Então, se você tem uma mente muito dispersa, foca que você vai perceber que eles são maravilhosos para isso. Mexicanas, tá? A mexicana, fertilidade. O México, gente, é rei da fertilidade, né? Eles usam muitos ovos para fertilidade, tá? Para poder trabalhar a fertilidade feminina. Ritos de passagem também, para as meninas quando começam a menstruar, para as mulheres quando engravidam, eles são usados de diversas formas. Para cerimônias de força, para a mulher adquirir força para algo, fortalecimento da pelvis, despertar da sexualidade e conexão espiritual, tá bom? Existem outros povos? Existe. Mas México, Peru e China são os que a gente mais vai encontrar literatura, porque pensa que história foi escrita por homens, tá? A história feminina foi escrita por homens. Então, dificilmente a gente vai ter conhecimentos tão profundos da nossa sexualidade escritos na história. Infelizmente, né? São poucas as vezes que a gente consegue encontrar algo tão, tão profundo. Então, a medicina dos Eggs, ela tem coisas pontuais, mas de fato é uma medicina que ela vem para a contemporaneidade para a gente desbravar mais algo, porque a maior parte dela não foi escrita. A maior parte dela foi passada de mulher para mulher, e quando veio a escrita, é homem que podia escrever, não mulher. Então, como a gente vai ter isso, sabe? Então, é algo que a gente vai cada vez mais trazendo da nossa alma, do nosso ser para o agora. Por isso que eu digo que o que a gente tem hoje, o Johnny Egg, ele é uma mistura da ancestralidade, sim, mas ele é uma mistura do que a gente tem de cristaloterapia, para a gente poder saber quais são os tóxicos, quais não são, e o que a gente tem de ginecologia. Né? Ele é uma mistura disso. Né? À toa que eu só fui trabalhar com os Johnny Eggs depois que eu fui estudar ginecologia natural.
Porque cristaloterapia eu já era, né? Já era cristaloterapeuta, já tinha esse conhecimento profundo. Mas eu não tinha conhecimento profundo da ginecologia. Quando eu fui estudar profundamente ginecologia natural, foi quando eu falei, agora sim eu consigo unir isso tudo. Porque o que a gente tinha de ancestralidade não era o suficiente para o que eu queria trazer, o que eu precisava, né? Eu sou uma rata de conhecimento, eu preciso ter base, eu preciso saber, eu preciso entender. Para eu poder ensinar, eu preciso sentar muitas vezes para aprender. Eu preciso praticar, eu preciso fazer do meu corpo no meu laboratório, eu preciso ter experiência, eu preciso ter anotado as experiências, eu preciso ter passado por todo esse caminho para quando eu for passar para uma mulher, eu pelo menos ter ideia do que ela pode passar, né? Então, para que eu pudesse trazer, mesmo conhecendo a cristaloterapia, os ovos, eu queria entender como funcionava no corpo feminino, como funcionava na história feminina, como isso era na antropologia feminina, sabe? E aí sim, eu poderia ter base para poder criar a formação como foi criada, né, há 3 anos atrás. Mas só depois disso, né? E então tem outros povos? Tem. A gente tem a África das cabaças, a gente tem a Índia, por isso que eu botei o Shivaling, né? A gente tem histórias da Índia que as mulheres rolavam o Shivaling, tem tanto esse aqui quanto o negro na beira do rio para honrar Shiva, né? E então tem-se outras histórias sobre os Yoni Eggs relacionadas às mulheres, mas não profundamente, tá? Tudo bem até aqui? Me dá um joinha aí, gente, pra eu ver. Você contou a minha história. A meu abuso, minha mãe ficou do lado dele, saindo dessa noite. Nossa, que forte, Carolina. É, né? É muito triste quando a mulher passa por um abuso e o feminino, que seria a referência dela, não fica do lado, né? Isso dói em vários lugares. É, vamos passar então, hein? Quem quiser perguntar, pode perguntar aí no chat, que aí daqui a pouquinho eu olho. Pedras e tradições. Peguei essas duas pedras, que são das tradições mais comuns, tá? Obsidiana, México e Peru, e a jade da China, tá bom? E aqui, essas pedras, né, elas são não opostas, mas elas são pedras que compõem uma energia feminina muito profunda. De um lado, a gente tem a obsidiana, que é uma pedra que nasce no México mesmo, que tem inclusive uma cultura muito diferente da nossa cultura ocidental, né? Da nossa cultura, nem ocidental, né? Da nossa cultura aqui mais comum. O México, ele é um lugar que eles honram a morte. Né? Eles têm a Santa Morte, a deusa Santa Morte lá, né? Eles não têm uma dificuldade de lidar com a morte, como muitos lugares do Ocidente têm. Que a morte é uma coisa feia, que a morte é um lugar, né? Nossa, eu não gosto de um cemitério, nossa, faz isso. Não, para eles a morte é uma parte. Eles honram os ancestrais, né? Eles têm os ditos lá e a gente vê muito isso naquele filme é, Viva la Vida, né? Aquele desenho, que tem um momento lá onde tem o altar dos ancestrais, onde tem as fotos dos ancestrais, onde é importante, onde eles botam comida para os ancestrais. Eles acreditam na cultura do México que é diferente, que é quando eles morrem, eles vão para um outro lugar, mas que eles não estão distante da gente. Só é um outro lugar e um véu separado. E por isso, a obsidiana, para eles, não é tão caótica quanto para a gente. Por quê? Porque a obsidiana, ela é uma morte. Ela ativa dentro da gente tudo que a gente nega. E aí, como a gente nega muitas coisas relacionadas aos nossos ditos de passagem, a vida e a morte, ela é uma pedra que ela traz muitos desequilíbrios para a nossa mente. Mas por quê? Porque somos criadas em uma cultura onde os sentimentos que não estão de acordo com a sociedade, eles não são bem vistos. Raiva, inveja, medo, sabe? Você tá com medo? Ah, vamos lá, vamos superar esse medo. A gente não fala isso pra criança? Supera esse medo. Medo, palhaçada, medo do escuro. Não tem nada no escuro. Você sempre tá tendo o seu medo, ele é menosprezado desde que você é criança. A sua raiva não é honrada desde que você é criança. Sentir raiva é feio. Para de sentir raiva, tá sentindo raiva por quê? A gente vai sendo o tempo inteiro inveja. Pessoa invejosa. Ninguém gosta de pessoa invejosa. Todo mundo tem inveja. Ponto.
Poder falar que tem inveja, poder saber lidar com a inveja. Isso transforma a gente em seres humanos melhores. Mas como que a gente vai aprender a lidar com sentimentos que a gente cresceu ouvindo que são ruins? Porque isso significa aceitar isso. Aceitar esses sentimentos que falaram pra gente que são feios, que está no nosso inconsciente que é feio. Muitas das vezes a gente tem dificuldade de dizer que estamos fazendo coisas boas. Por quê? Ai, se tiver inveja, né? Às vezes você está fazendo uma coisa que você ama. Sabe uma coisa que é interessante, que eu ouvia muito? Não conta, se você arrumou um parceiro legal, não conta para sua amiga sobre ele. Não conta, tá? Porque senão ela vai ficar com inveja e vai querer roubar ele. Gente, eu ouvia isso da minha mãe, sabe? E aí, gente, olha a loucura que é isso. Uma que coloca a mulher como se ela fosse roubar o pobrezinho, como se ele fosse um cachorrinho, que ela vai na tua casa, se abre de noite e pega ele, que ele não tem vontade própria, tadinho. Começa por aí, né? Outra você começa a falar assim, não, viveu um momento super legal, sei lá, teve uma noite incrível, ficou super feliz. Aí você fala assim, pô, não vou contar pra minha amiga, porque senão ela vai querer ir lá e ter também. Sabe? É muito sem lógica, mas em algum lugar faz sentido pra gente porque fomos criados dessa maneira, né? Então, a gente não consegue honrar e nem falar sobre a felicidade porque a gente tem medo da inveja. E é como se a inveja ela fosse algo que pertencesse a só pessoas ruins. E aí, quando a gente sente inveja, a gente fala, eu sou uma pessoa ruim? Então a gente não acessa. E aí a obsidiana ela abre um grande looping dentro da gente de tudo que a gente recusou por querer e por não querer. Então ela abre principalmente, eu acho que a porta que a obsidiana tem ali na frente, a primeira porta é culpa. Ela abre a culpa. Você pega e fala, ops, tu vai começar a lidar com várias questões. Aí vem culpa, aí vem inveja, aí vem a raiva, sabe? Então, só que por que é ruim pra gente? Por que ela desequilibra? Porque não faz parte da nossa cultura. Não faz parte da nossa cultura honrar mortes. E o que que são as mortes? Quando a menina menstrua a primeira vez, é uma morte. A morte da donzela. Você nunca mais vai ser estável. Você nunca mais vai ser linear. A tua menstruação é a morte da criança, independente da idade que você tenha. Por isso que quanto mais cedo as meninas menstruam, mais cedo elas vivem a primeira morte. Porque você vai ciclar. E você vai tá lidando com seus hormônios. E os seus hormônios, eles são muito fortes, sabe? O seu cérebro manda as energias para os seus ovários. Esses dias foi muito engraçado, né? Porque eu tô bem no meu processo da ovulação, né? Bem na mulher terra. E aí eu tava irritada eu tenho uma sensibilidade olfativa muito grande, né? O meu olfato, eu consigo sentir cheiros muito distantes, né? Isso desde criança. Eu tenho um olfato muito bom. E isso para mim me incomoda às vezes, né? E aí eu tava incomodada porque eu tava sentindo o cheiro dos meus feromônios, sabe? Que raiva, sai, eu não quero sentir cheiro dos meus feromônios. Eu não quero estar ovulando, mas é o próprio corpo dizendo para você isso. Então você percebe que essas vantagens, essa percepção do teu corpo, ela é vívida. Então a obsidiana ela vai trazendo isso, sabe? Por que eu não quero, né? Porque para mim é ruim fazer isso. Porque isso me lembra que, nossa, nesse momento aqui da minha vida, se meu marido estivesse vivo, era o momento que a gente mais estaria bem, sabe? Então me lembra uma morte. E é ruim. Então, todas as vezes que a gente vai acessando as nossas mortes, a gente tem dificuldade de lidar com esse equilíbrio. E aí a obsidiana traz isso. Agora, se a gente vive numa cultura onde a morte ela é vista como uma coisa normal, como uma fase da vida, a obsidiana já passa a não ser tão ruim assim. Então, a obsidiana ela pertence muito à medicina mexicana por isso, né? E para o México, até o parto, né? Eu estudei parto com uma mexicana, que é a Naoli, né? A forma que ela vê o parto ressignificou muito no Brasil. Hoje em dia ela mora no Brasil, né? Ela ressignificou muito a história do parto humanizado para gente. Mas ela faz parto desde os 12 anos no México, né? Então, por quê? Porque o parto, ele é uma morte. E para ela, a morte não é um problema. A mulher pariu sozinha várias vezes. A mulher ajudou criança, ela era criança, nunca tinha parido e ajudava outras pessoas a parirem. Porque o parto é uma morte. Você também morre para donzela. Eu digo que ser mãe é nunca mais dormir em paz. Você nunca mais vai dormir em paz, você nunca mais vai dormir tranquila. É uma morte. Aquela tranquilidade que você tinha antes de ser mãe, ela não existe depois de ser mãe.
E se você não honra essa morte, você também entra naquele quartinho da obsidiana. Então, por isso que é diferente. Agora, quando a gente vai para a Jade, por ela ser. A Jade, por ela ser uma pedra totalmente chinesa, né? A gente tem até umas variações jadeíta, jade rajada, que nascem no Brasil, mas a Jade oliva, que é essa verdinha, ela nasce especificamente na China, ela tem uma cultura que envolve ela como uma pedra da sorte, como uma pedra que traz a conexão com o feminino, que traz uma conexão com o Kuan para quem conhece, né? A Jade tem uma energia conectada à leveza, né? Ela trabalha com a purificação, mas é uma purificação mais leve, que aí também pensa que o Oriente tem cultura totalmente diferente da gente, né? E no Oriente nasce muitas coisas, né? No Oriente nasce principalmente a questão intelectual, porque o papel vem de lá, né? A escrita nasceu lá. Então, transformar algo em algo entendível, sabe? Então, a Jade, ela traz muito disso, de trazer do inconsciente aquilo que eu quero colocar para fora de uma forma organizada. Então, ela não é uma pedra caótica, ela traz limpeza, mas ela traz a organização para fora. Então, e ela tem uma sexualidade muito profunda, né? Eu digo que ela é aquela pedra do não tem que fazer, sabe? Tipo um engarrafamento. Tá no engarrafamento. Tu vai fazer o quê? Tu vai ficar irritado, tu vai xingar, mas tem como tu sair de lá? Tem. Você abre a porta do quarto e sai andando? Não tem. Então, o que que você tem que fazer? Esperar. Então, ela traz muito disso. Se você, ela traz a necessidade de. A única coisa que a gente controla é como a gente vai se comportar em alguma situação que a gente não tem controle. Fora isso, não tem o que fazer. Porque eu não controlo o externo. O que eu consigo é ter um controle sobre as minhas emoções, e mesmo assim parcial, sobre a atitude de alguma coisa. Eu não controlo o restante. Então, ela traz um conforto. E aí, o foco na mulher, o foco dentro da gente. Então, por isso que ela é bem diferente, tá? Em relação a percepções. Só que são duas pedras que trabalham limpeza também. Só que de lugares diferentes, de percepções diferentes, né? De percepções de entendimento diferentes, tá bom? Então, às vezes, a gente tem catarses com a Jade? Tem. Principalmente catarses ligadas a como a gente se permitiu ser usada sexualmente, ou como a gente se permitiu a ser reprimida na nossa essência, porque ela traz uma sensualidade, né? O quanto eu deixei de ser eu para agradar o outro. Eu tive uma paciente que ela falou que ela começou um namoro, como todo namoro começa muito legal, né? E aí, cada vez que eles iam se aprofundando no relacionamento, ele dizia algo pra ela que era assim: Você é tão bonita, não precisa botar um short desse tamanho, né? Você é tão bonita, por que tu quer passar um batom assim? Não precisa, né? E aí, ela acabou se pegando em um dia onde ela não usava a roupa que ela queria, ela não passava a maquiagem que ela queria, ela não dançava mais, porque ela fazia a dança do ventre, porque ela era tão bonita, porque ela precisava fazer aquilo, né? E o quanto aquilo foi vindo de uma forma tão, né? Porque a função do abusador é essa, né? Eles vão entrando nas nossas lacunas, vai parecendo que ninguém vive um relacionamento abusivo e ele é ruim, tem 100%. Ele tem os seus ganhos. Aquela pessoa, às vezes, dá um carinho, aquela pessoa supre alguma necessidade da infância. Então, às vezes, para você perceber que você tá no relacionamento abusivo, você demora. Porque não é ruim o tempo inteiro. Ele não é uma má pessoa a vida inteira. Não, tem os seus ganhos, né? Então, quando ela percebeu, ela já não era mais ela. Ela já não dançava, ela já não se maquiava, ela já não fazia o que ela gostava. Ela já era uma réplica do que ele queria que ela fosse. Aí a Jade trabalha muito bem, porque a Jade, ela faz você entender a tua essência, sabe? A revigorar. Calma aí. O que eu preciso? Onde é que está o meu pulsar? É o meu pulsar. É independente de agradar o outro ou não. É eu gostar, né? Eu gosto disso. E aí esse entendimento, principalmente da energia sexual. Quem ontem estava na nossa... Quem é que estava ontem no nosso no Zoom que eu fiz para as meninas da sexualidade? Estavam? Isso é muito vívido, né? Dessa parte da sexualidade. Né? O que que vocês aprenderam lá? Coloca para mim aí.
parte aqui, né? Falei um pouquinho da obsidiana, falei um pouquinho da jade. E agora eu vou falar um pouquinho dos benefícios da gente usar os Ione Eggs no geral, tá? Não separadamente, mas como acrescentar. Então, bebe uma água, dá uma respirada aí. Verônica, você tá tão tatinha, Verônica, caidinha, com essa perninha pro alto. Ó, vamos lá então, hein? Benefícios dos Ione Eggs. Os Ione Eggs, eles são capazes de liberar, a nível energético, emocional, todo acúmulo que tem dentro da gente. Então, pensa, cadê o... Pensa que a gente tem acúmulos de energia aqui. E um exercício que vocês podem fazer, que vocês vão perceber, a gente vai fazer daqui a pouquinho. Depois que eu terminar essa parte, a gente vai fazer um primeiro exercício de percepção de acúmulo. Mas uma coisa que vocês podem observar é que o nosso útero, ele é um lugar que passa líquidos, né? Desde a menstruação, ao muco cervical. Então, quando a gente pensa que temos as fases, né? Mulher água, mulher terra, mulher fogo, mulher ar. São as fases ligadas ao nosso ovário, né? Que folicular, ovulatória, TPM, que é o corpo luta, e a menstruação. E ele vai acumulando sensações. Por quê? Porque a gente tem esses óvulos aqui, que eles estão aqui desde quando a gente estava no útero da nossa mãe, quando a nossa mãe estava grávida da gente, com 23 semanas, 23 a 25, esses óvulos aqui já existiam, né? E aí, esses óvulos, eles já estavam absorvendo as memórias lá. Eles estavam sendo criados pela percepção do corpo da sua mãe. Então, a gente já tem um processo de fertilidade ligada ao ovo desde aqui, e é um acúmulo de energia. Esse óvulo, que ele vai passar por várias transformações quando a gente começa a entrar na idade fértil, ele vai fazer o quê? Ele vai vir para cá, daqui ele vai ser aceito, vai encher o corpo, né, de endométrios, vai criar aquela caminha para o bebê não veio, ele libera nisso. Isso tudo tem acúmulos. Por quê? O sangue é um ectoplasma, né? É um repositor de memórias. A gente guarda muitas memórias no sangue, né? O nosso endométrio é feito de puro sangue também, né? E fora todos os outros líquidos que passam. E o líquido, ele é uma representação de memórias também. Então, a gente guarda muitos acúmulos ali. Então, os Ione Eggs, o que que eles fazem? Quando eles entram em contato com o nosso corpo, eles entram em contato com todo esse muco que passou por aqui, com todas essas memórias que passou por aqui. Então, ele tem a capacidade de ir liberando, de limpar esse acúmulo. Quando vocês começarem a fazer o uso interno, vocês vão perceber a vagina de vocês antes da introdução. Percebe como ela estava mesmo assim, de líquido, de textura, sabe? Coloca mesmo a mão aqui, e aí você vai sentir, né, a textura dela, tá? Aí vocês colocaram o ovo. Ficaram lá um pouquinho com o ovo, né? Quando saiu o ovo, passa um tempinho, no dia seguinte, percebe como ela tá. É como se tivesse menos líquido, é como se tivesse menos muco, e o muco numa textura diferente, porque ele limpa o acúmulo. Então, vocês vão perceber que existe uma diferença muito grande de antes da vulva, principalmente internamente mesmo, dos líquidos que a gente coloca para fora, como depois. Isso vai ter uma diferença muito grande. E em cada período que você usa o ovo, né? E eu ensino vocês a usarem de acordo com o ciclo, isso é muito nítido. Por quê? Se eu tenho uma fase folicular, que é o pós-menstruação, eu tenho uma vagina mais seca, né? Eu não tenho muito líquido nela. Se eu uso na fase ovulatória, eu tenho muito líquido nela porque eu estou ovulando. Então, o que que acontece? Eu tenho aquela baba do canal vaginal, né? Que geralmente a gente também tem mais tesão, a gente tem mais, né, feromônios, né? A gente tem mais, o nosso olfato fica mais forte. Tudo isso, nossos sentidos ficam mais fortes quando a gente está ovulando. Consequentemente, a nossa vulva fica mais sensível. Então, uma mulher que usa o egg durante a ovulação, ela tem mais tendência a ter orgasmo, dependendo da sensibilidade dela. A vulva fica mais sensível, o clitóris fica mais sensível, né? E aí a gente vai uma vagina extremamente úmida e molhada para uma vagina que ela começa a ficar mais seca novamente, só que esse acúmulo de líquido, ele vai se transformando como se fosse uma pequena baba que ela começa a ficar com muco mais amareladinho.
e esse muco vai secando, que é quando a gente está chegando na TPM, que é o corpo lúteo. Ele vai secando esse canal vaginal e esse muco ele vai minguando, e aí ele já se transforma num muco mais velho, né? Porque significa que a próxima fase é a menstruação. Dependendo da fase que você usa o ovo, você usa para tratar partes da tua história e você sente ele reverberando diferente. Então, se eu uso o ovo na primeira fase pós-menstruação, eu estou lidando com uma vagina seca, mais sequinha, sabe? Mais parecida com o quê? Com uma vagina de criança. É ali, aquela fase onde eu estou amadurecendo os meus óvulos, é a fase que está refletindo a minha infância. Por quê? Porque os meus óvulos, eles estão começando a ficar maduros para serem soltos na ovulação. Então, eu começo a despertar do óvulo durante a menstruação, que é enquanto eu sangro, eu dou vida, por isso que a menstruação é morte e renascimento. E aí os meus óvulos começam a despertar depois que o sangue para. E aí esse despertar, na verdade, eles começam a amadurecer, eles despertaram e agora eles estão amadurecendo. Conforme eles estão amadurecendo, a sua vagina está ficando diferente, ela já não está mais com a menstruação, agora ela está mais seca. E aí tá te lembrando aquele momento que você teve na infância. Então a gente vai tratar a infância, esse é o melhor momento, tá? Aí você já vai lidar com uma vagina diferente. Agora eu quero tratar minha relação com o masculino, eu quero tratar minha maternidade, eu quero tratar minha capacidade de gestar. Aí eu vou fazer a ovulação. E aí na ovulação é o quê? Quando o óvulo vem para cá. O corpo soltou o óvulo. Quando ele solta o óvulo, tua vagina fica mais molhada, porque tu começa a liberar muco cervical. Então, esse ovo que entra, ele já pega uma vagina diferente do que ele pegaria 2 dias atrás. E aí você também vai lidar com sensações diferentes. De um ovo numa vagina que estava mais seca, agora para um ovo numa vagina que está mais molhada. E aí, se eu uso na próxima fase, que a ovulação acabou, eu estou lidando o quê? Com uma queda de estrogênio. Então, eu estou lidando com uma irritação maior. É uma vagina que ela não está mais tão molhada, não está seca como antes, esse muco está secando, ela está com o colo do útero já se aproximando de um pouco mais baixo, porque vai vir a menstruação, mas eu estou com uma queda de estrogênio muito grande, então eu estou lidando com irritação. E aí, é uma vagina que ela quer liberar. Aqui dentro, o que está acontecendo dentro do útero? Os endométrios estão começando a soltar o que não serve mais. Então, se eu tenho um ovo aqui, que ele intensifica isso aqui, né, para poder fazer a limpeza, onde eu gosto muito de fazer limpeza mesmo, nessa fase, você percebe que aquela mulher ela vai ficar mais irritada. E se eu estou tratando alguma dor específica nessa fase, eu também tenho que trazer as percepções que ela vai ter e preparar tanto o meu corpo, a minha mente, para o que vai acontecer. Porque limpeza sexual, limpeza energética, elas são muito boas de fazer na TPM, né? Só que, em compensação, elas também têm que ter uma maturidade ali por conta dessa cabeça que tá desse hormônio. Tô com a queda do estrogênio, caiu o estrogênio cai, a gente tira um véu da nossa frente e a gente começa a ficar irritada. E aquele ovo, ele vai fazendo o quê? Vai puxando aquilo que lá de dentro. Por quê? Porque os endométrios estão começando a desescamar, né? Eles estão, tipo assim, soltando, porque a menstruação vai jogar para fora. Então, ele está começando a liberar aquilo que precisa. E aí, qual é a informação que o ovo está dando? Ó, libera esse ex-namorado que está aqui. Ó, libera esse trauma. Vai liberando. Então, a contração começa, né? Não de uma forma da contração para jogar o sangue para fora, mas começa a fiscalização, que eu chamo da mulher fogo, para fazer essa liberação na próxima fase. Então, esse ovo ele intensifica essa fiscalização. Então, ele acaba trazendo uma profundidade maior para essa TPM. Por quê? Porque a menstruação ela é o maior veículo que a gente pode ter de liberação. Porque se eu disse, através desse ovo, o que essa mulher fogo, que é esses endométrios desescamando aqui dentro, tem que liberar, aí quando a menstruação vem, ela só joga para fora. Então, essa mulher tem uma limpeza ainda mais profunda, né? Quando a gente está falando de pessoas que não menstruam, a gente usa isso na lua, né? O corpo da uma mulher, o útero, ele não tem esse processo cíclico, o útero não, o ovário não tem esse processo cíclico, mas quem está ciclando é a lua. Então, o corpo em água dela está reagindo. Então, a gente usa as fases da lua para ajudar ela a fazer o mesmo processo. Só que aí na lua nova, que seria o processo da menstruação, a gente usa vaporização, a gente usa algum elemento água para ajudar ela a jogar para fora aquilo que foi trabalhado nas outras fases da lua, tá? Então, existe uma
diferença quando a gente não menstrua mais, tá? E existe uma diferença no uso dos NEGs para as mulheres que usam hormônio, porque é diferente se eu não menstruo por menopausa natural e é diferente se eu não menstruo por anticoncepcional, tá? Porque aí o anticoncepcional, ele tá parando os meus ovários de uma forma medicamentosa. Eu não tenho os meus ovários funcionando. Agora, se eu não tenho eles mais funcionando de uma forma natural, eles reagem mais naturalmente à lua mesmo, que aí é o processo natural do corpo. Agora, se eu tenho eles parados por uma medicação, eu preciso estimular mais ainda a limpeza daquele corpo. Aí a gente entra no processo mais difícil. Usa Ionieg por ciclo ou pode usar em cada tipo, por cada fase? Caroline, no meu método, eu uso por ciclo. Na verdade, tudo que eu faço de feminino, eu sempre uso ciclo, menstrual ou ciclo lunar. Por quê? Porque traz mais resultado. Não é que você não vai ter resultado quando, por exemplo, usa o quartzo rosa. Você nem sabe a fase que você tá, você vai lá e introduz o quartzo rosa e fica, sei lá, 7 dias com ele. Vai ter o resultado? Vai. Agora, se eu sei se eu tô na fase que o meu corpo tá, se eu sei qual o hormônio que tá prevalecendo naquele corpo, se eu sei a reação que aquele corpo tem e qual pedaço da minha história reflete aquele ciclo, cara, eu tenho um mapa. Essa é a diferença, né? Na formação, uma das coisas que as meninas trazem é isso. Olha, o mapa dá muito certo. E dá, porque, né, testei há 10 anos, dá. Dá muito mais certo que pegar o ovo só usar. Porque pegar o ovo só usar fica uma terapia solta, sabe? Você não sabe a fase que você tá. Você só pega a tua intenção. Não é que a intenção não funcione, mas se você tem ela para a Terra, se você ancora ela no mapa, a intenção funciona muito mais fácil. Porque eu quero tratar a minha infância. Eu sei que o abuso que eu sofri foi na infância. Usa a fase folicular, você está usando o seu corpo. Você está usando as memórias dentro do seu corpo, dentro dos seus ovários, para tratar especificamente aquilo. Agora, eu quero tratar a infância, estou fazendo na ovulação, vai ser muito mais difícil, porque teu corpo está voltado para a ovulação. Ele não está voltado para despertar do ovário. O ovário já despertou, ele já soltou o óvulo, sabe? Então, se eu quero fazer uma limpeza e eu não sei o que é que eu quero limpar, e estou limpando na fase da ovulação, gente, a ovulação é a hora que você não quer jogar nada para fora. A ovulação você quer tudo dentro, sabe? Então, você está em um período diferente daquilo. Então, usar o corpo da gente para poder fazer o uso de qualquer medicina, tá, gente? Eu uso isso para ginecologia natural, foi o método da Cristais para patologias femininas, é o método da formação de NIEGs, é o método, inclusive, da minha constelação. Para as meninas que são minhas mentoradas daqui, a Natália, a Verônica, é o método que eu uso para constelar. Porque não faz sentido trabalhar com o feminino e ignorar o ciclo menstrual ou o ciclo lunar. Porque a lua, gente, ela reflete em tudo na Terra, né? Ela é o único satélite que a Terra tem natural. Então, o mar reage. Os homens reagem à Lua, diferente por causa da quantidade de hormônios, né? Mas os nossos hormônios. Tem vários hormônios cerebrais que têm nome de Lua, né? Em línguas diferentes. Mas por quê? Porque reage à Lua. A gestação reage à Lua. As nossas ancestrais sabiam quando iam parir por causa da mudança de Lua. Então, a lua, ela é ainda muito importante para o feminino. E quando a gente entende essa importância e a gente começa a trabalhar com essa importância, a gente tem resultados muito melhores e muito mais focado. Você, como terapeuta, consegue ter um diagnóstico daquela mulher muito mais preciso, sabe? Do que ela, eu usei o quê? Um quartzo rosa. Tá. Usou em que período? Não sei. O que que você queria? Queria mais amor. Tá, entendi. E como é que você se sente agora? Não sei. Você entende que fica um monte de não sei parado? Agora, se você sabe que ela usou em uma fase ovulatória um quartzo rosa, você faz as perguntas certas para aquela mulher, você consegue entender o que que ela tratou e trazer isso para ela, porque quando a gente está em processo de cura, a gente tem dificuldade de honrar as nossas vitórias. A gente tem dificuldade de entender os pequenos ganhos, porque a medicina vibracional ela traz pequenos ganhos. Então, uma mulher que, por exemplo, tinha insônia, e ela conseguiu dormir mais. Eu dormia muito mal, sabe? Tá dormindo melhor? Não sei. Tá, mas que horas você foi dormir ontem? Eu dormi tal hora. E que hora você acordou essa? Você já percebeu o ganho ali, mas ela não percebeu o ganho. Relacionamento. Eu consegui ontem dizer não pro meu namorado. Se ela tá muito conectada, ela já conectou com ela que o dizer não é um positivo. Agora, se ela não sabe, ela fala, continua a mesma coisa no seu relacionamento. Mas ontem eu conversei com ele, falei isso, isso, isso. Ela não percebeu o ganho, mas você percebe. Então, o que eu ensino é vocês pensarem de uma forma mais concreta. Bom dia, lindas. Estou no início da menopausa. Qual o momento?
Aí vai depender do que você quer tratar. Eu vou passar a roda para vocês aqui. Devemos usar os eggs todos os dias? Vai muito da prática de vocês. Johnny Eggs é uma medicina como qualquer outra medicina. Você pode usar ele todos os dias para te ajudar em algum processo, tipo, eu quero ter mais foco. Então, todos os dias eu vou fazer minha meditação, é uma prática minha de meditar com os Johnny Eggs 15 minutinhos. Posso usar todos os dias, posso trazer eles diariamente para o meu dia, né? E aí posso usar eles de acordo com o que eu estou sentindo naquele momento, ou eu posso usar eles por um tratamento. Quando a gente está usando para o tratamento, a gente usa o ciclo menstrual. Quando a gente está usando como práticas diárias, que é muitas das coisas que eu faço hoje, né? Eu acordo, vou lá, faço a minha meditação, coloco o egg que eu sinto que eu preciso naquele dia, faço a meditação, faço os movimentos, trago o movimento, tiro, começo o dia. Bom, né? Agora eu posso, eu quero fazer um tratamento, eu quero tratar, sei lá, minha cólica menstrual. Aí o tratamento é diferente, eu vou separar 3 eggs para cada fase, né? Usar ele durante 7 dias ali, não totalmente, não, mas 7 dias durante 30 minutos, fazendo as frases sistêmicas, a massagem, né? E aí você cria-se um tratamento para você. Aí tem duas formas, eu estou tratando algo ou eu estou trazendo a medicina para uma prática para me ajudar a lidar com a vida, por exemplo. Tá bom? Vamos passar daqui, gente, para a gente ir para a nossa primeira prática de hoje. Olha, estamos num tempo bom. Eu tô indo muito rápido, gente? Vocês estão acompanhando? Que às vezes eu solto. Estão acompanhando mais ou menos? Se quiser, eu dou uma pausa aqui. Querem que eu dê uma pausa para vocês, para a gente poder alinhar todo mundo? Vamos lá, a gente alinha agora. Bem tranquilo, ótimo, ótimo, não precisa, tá. Você vai dar exemplo de patologias? Posso dar? Ótimo, então tá bom. Às vezes eu pego um gancho aqui, vou... Mas geralmente quando eu tô mais na minha fase mulher fogo, eu sou mais os meus alunos que têm aula comigo toda semana, né? É muito comum disso, né? Mais próximo, de perceberem a forma de dar aula diferente, sabe? A forma que eu dou aula quando eu tô de lua totalmente diferente da forma que eu dou aula quando eu tô ovulando, da forma que eu dou aula quando a fase folicular. E vocês começarem a perceber isso, a gente de fato, gente, muitas mulheres, mas 4 mulheres muito marcantes ao longo do mês, né? E entender, aceitar e saber trabalhar com elas é muito bom, sabe? Saber que tá, por exemplo, dando para vocês uma medicina que é tão sexual, é tão forte, é tão feminina no meu momento de ovulação, é trazer os meus 200% para vocês. Trabalhar com grupos de limpeza no momento que eu estou na minha TPM é maravilhoso, sabe? Quando eu preciso atender um campo muito difícil, gente, a mulher fogo, que é a TPM, ela é mais forte para isso, porque ela não tem travas que outras fases da gente têm. Agora, se você precisa trazer uma leveza para um campo, você precisa olhar para a juventude, você tá depois da sua menstruação, é ótimo. Eu fico super engraçada depois. Se eu tô fazendo muita piada, pode ter certeza que eu tô na fase folicular. Que a minha criança era minha piadista. E você vai observar isso. Eu tô mais mal-humorada, eu tô na TPM, sabe? E você observar essas fases é você entender como lidar com a vida de uma forma mais leve. Vamos lá. Outro ganho, gente. A fortalecimento pélvico, né? Existe, gente, um dado da OMS que 72% das mulheres têm problemas de períneo. Antigamente, até 2000, as mulheres passavam a ter problemas de enfraquecimento de períneo depois dos 40 anos. Hoje em dia já se tem mulheres com 25, com 30 anos com períneo enfraquecido. Isso é devido ao hormônio, né? Porque os hormônios sintéticos atrapalham, porque o nosso corpo precisa dos hormônios naturais, né? Da elasticidade que vem com a progesterona, com a testosterona, tudo isso. E, ao mesmo tempo, muito tempo na mesma posição. A gente trabalha ou muito tempo em pé, ou muito tempo sentada.
a gente não faz exercícios de agachar e trabalhar a musculatura pélvica, né? Mas não trabalhar a musculatura pélvica igual, por exemplo, vamos para academia e aí a gente faz o agachamento. Não, trabalhar o músculo da vagina, sabe? Trabalhar esse músculo aqui. A gente não faz muito isso. As mulheres mal conseguem ficar de cócoras, né? Ficar de cócoras às vezes é uma posição muito difícil, porque aí envolve muito, né? O sedentarismo, envolve o joelho, né? Então é uma posição mais difícil. E aí existe tanto tabu em ficar de cócoras que eu lembro que assim, ficar de cócoras para mim sempre foi uma posição muito confortável, desde quando eu fiz o meu curso de doula. Quando eu fiz o meu curso de doula, que eu descobri os ganhos de ficar de cócoras, eu falei, tô nem aí pro meu joelho, vou aprender a ficar assim. E eu passei a gostar de ficar assim, né? Eu comecei a entender que era importante, e aí, enfim, aí aquilo ali passou para mim ser uma posição de poder mesmo. Então, eu tô, às vezes, numa vivência com a mulher, eu abaixo de cócoras, eu fico o tempo inteiro. Quando eu tava grávida e eu continuei dando rituais, era muito comum, não pode ficar de cócoras, não. Por que não? Você tá grávida. Sério isso? Tá de sacanagem, sabe? Porque tem muito tabu e, ao mesmo tempo, muita má informação e preconceito com essa posição. Mas, gente, índio e índias ficam de cócoras o tempo inteiro. É a posição natural deles, né? Por isso que eles não têm problema no joelho, né, gente? Porque aquele pé no chão a noite inteira haja joelho. Se tu tinha problema, foi embora naquele momento. Tu fica de cócoras é tranquilão, né? Então, o assoalho pélvico já não é mais trabalhado como quando a gente lavava a roupa na beira do rio, por exemplo. Que as mulheres iam lá, ficavam de cócoras, abaixavam, né? Não tem isso. Então, a gente só vai trabalhar a pelvis da gente quando a gente está fazendo o quê? O cocô, né? Que a gente está evacuando, que a gente vai trabalhar aquela musculatura do ânus. E para fazer xixi, a gente nem trabalha tanto a musculatura assim, porque a uretra, ela acaba, a bexiga acaba liberando de uma forma mais rápida, né? Não precisa fazer a força que a gente faz para evacuar. Então, o períneo ele não é trabalhado. E aí, o que que acontece? Quanto menos a gente trabalha ele, menos a gente vai ter conexão com ele e mais. Imagina, gente, segurar isso tudo aqui. Porque ele segura, cara, o útero, que não é levinho, né? O útero, o ovário, ele segura a bexiga, ele segura o final do intestino, sabe? Então, esse músculo aqui, ele segura muita coisa, né? Deixa eu tirar aqui para vocês verem. Esse músculo aqui, ele segura muito peso. E aí pensa em um peso daquela mulher que gestou a barriga, o útero 150 vezes maior, e o períneo lá, firme e forte segurando. Gestei uma vez, gestei duas vezes, gestei três vezes. Gente, esse períneo, ele. Porque hoje em dia a gente sabe que não é o parto normal que faz o períneo enfraquecer, é a gestação. Porque aumenta 150 vezes esse carinha aqui. Você imagina? Ele era pequenininho aqui, ficou uma bolotão. Esse períneo segurando ali, sabe? E aí, fora os outros procedimentos, né? Um parto, que muitas das vezes não acompanha o ritmo do corpo. Faz força sem isso aqui. Porque o que que é a contração? A contração é esse osso aqui, ó. Vocês estão vendo essa parte azul? Essa parte azul é uma cartilagem. Quando a gente está parindo, os ossos se abrem. Por isso que realmente a gente abre para nascer, né? Então, os ossos da mulher, ela se abrem, por isso que dói. Então, essa bacia tá abrindo. E aqui, essa musculatura, ela também tá fazendo isso aqui. Mas ela faz isso no momento da contração. Então, se aquela mulher está fazendo força o tempo inteiro, ela tá forçando uma musculatura que não tá pronta para contrair. Que é a hora que rompem o períneo da mulher. E aí, piorando, muitas das vezes, eles fazem o quê? A episiotomia, que é o corte no períneo. E aí, ferra mais ainda. Por quê? Cortar o períneo com algo externo para a criança sair é fazer o quê? O procedimento onde a pele daquela mulher, que ela cicatriza de uma forma que ela poderia lacerar da forma natural, que o corpo também ia provocar a cicatrização, eles fazem um corte que é impossível do tecido cicatrizar depois. Então, aquela mulher, por mais que tenha uma cicatriz externa, internamente o músculo não cicatriza, porque eles ainda fazem um corte totalmente errado. Então, aquela mulher passa por aquele período um monte de coisas. E o louco é que a episiotomia é proibida em quase todos os países, menos no Brasil, né? E o quanto a gente percebe que, às vezes, ela nem percebe que foi um abuso, que foi um trauma, né? Parido daquela forma. Ah, é porque a criança não ia passar se não rasgasse ali.
Não deu tempo, sabe? Não deu tanta coisa que existe de agressividade numa vulva feminina, sabe? Num parto feminino. Que eu fico pensando que se o parto, se quem parisse fosse o homem, ia ser tão diferente. Ia ser muito igual quando às vezes a pessoa vem e fala assim, Auri, como é que é? A endometriose, não sei o quê, o médico vai lá e fala pra ti, eu falo, cara, gente, se desse no saco escrotal, eu duvido que eu falasse, tira isso aí que não serve pra nada. Eu duvido que até quando o cara tem câncer de próstata, que precisa tirar a próstata, ainda é uma coisa assim meio, né? Que é um dos cânceres que mais cresce no mundo por conta do preconceito dos homens mesmo. Então você imagina como é fácil pro mundo dizer, tira o teu útero, sabe? Corta essa vagina. É tão fácil para isso, mas para homem é totalmente diferente o procedimento, né? Igual quando o Rê teve câncer, meu marido ele teve câncer em 2017, né? Então, eu fui muito no hospital de câncer com ele. E aí tinha um menino que fazia quimioterapia que teve, novinho, devia ter 22, teve câncer no saco escrotal, né? E tinha uma outra menina que teve câncer de mama. E aí, um belo dia eles conversando, eu não tinha o que fazer mesmo, né? Tava ficando esperando o Renato terminar a quimioterapia, eu ficava fuxicando a vida dos outros, eu ficava lá ouvindo. E aí, a menina do câncer de mama, ela falou assim: Poxa, eu não queria tirar as mamas, sabe? E aí, ela falou assim: Mas o médico falava assim: arranca, vai ficar com peito pra quê? É melhor ficar vivo e sem peito do que ficar com peito. Mas assim, tinha outras formas, né? Poderia ter, né? E mesmo que não tivesse, essa fala não é uma fala que você diz pra uma mulher que tá ali preocupada com a sensibilidade do corpo, como ela vai ficar e com tudo isso, né? Agora, como é que era o tratamento com um garotinho que tinha lá com problema no saco escrotal? Não, a gente vai manter ali, tá? Vamos tentar fazer o possível para poder manter a aparência, para você poder ter uma vida normal, sabe? Então, tu pensa que é diferente. Né? É totalmente diferente. E esse períneo, ele precisa ser trabalhado de uma forma mais leve com a mulher e, consequentemente, mais fortalecido. Porque não é normal, gente. Não é normal a gente tossir e sei lá, saiu um pinguinho de xixi, significa que tem uma coisa errada. Não, não, o nosso períneo, você precisa sentir prazer também, porque ele também fala sobre prazer. Se durante a relação sexual você não sente prazer, ou dói demais a penetração, ou você não sente, às vezes, eu já tive pacientes que elas não sentiam a penetração, né? E aí vem aquele ditado ridículo dos homens, ah, a mulher tá larga. Não, a mulher tá com alguma questão no períneo. Sabe? Ela perde a sensibilidade no canal vaginal. Então, tudo isso tem a ver com a pelvis, né? E o quanto a gente tem tabu, às vezes, para poder falar sobre isso, porque tem medo. E outra, a mulher tem uma vagina mais apertada. Isso foi dito como se fosse uma coisa boa. Ah, ela é apertadinha. Ela não é apertadinha, cara. Ela tá sentindo dor. Provavelmente ela tem um grau de vaginismo. A intenção é a vagina estar molhada e abrir para o pênis passar. Se a vagina não está abrindo, independente da grossura daquele pênis, ela não está conseguindo abrir, ela não tem uma dilatação, tem alguma coisa errada com a saúde do períneo daquela mulher. Então, aí você percebe o quanto coisas que foram colocando na nossa cabeça atrapalham o nosso prazer. E aquela mulher acredita que ela vai sentir dor todas as vezes que estiver penetração porque ela é apertada. Quando, na verdade, ela pode ser contraída e não necessariamente apertada. E aí ela vê isso inconscientemente numa sociedade escrota, né? Que é bom, né? Ah, é bom. Não, não é bom. Você tá com dor, não é bom. O bom é você sentir prazer, você ser fluido aquela relação sexual, ser gostoso para você, ser gostoso até mesmo para o cara também, mas que seja fluido. Não pode ser gostoso só para um, né? Então, por isso que é importante trabalhar o períneo. E aí, os Johnny Eggs é maravilhoso, porque você começa a perceber se você é muito contraído ou não. Você começa a entender a musculatura, então você começa a abrir e fechar. Então, você está durante uma penetração e talvez você precisa relaxar. Então, você joga ali a concentração para relaxar aquela vulva, né? Aquela vulva abre mais, então ela tem uma abertura maior para a penetração acontecer, sabe? Você não fica contraída. E porque uma coisa que a gente contrai, a gente não percebe, é o períneo. Às vezes a gente é contraída, porque a gente contrai o glúteo. Se eu falar para vocês agora, respire e solta o bumbum, vocês vão perceber que boa parte de vocês estava com o bumbum contraído. E não estavam nem percebendo, tá? Então, é a mesma coisa dessa musculatura, tá? Deixa eu ver vocês aqui. Na Holanda, a fisiotomia também não é proibida. Nossa, fui vítima de ventosa. Nossa, ventosa é muito ruim, Helena, sinto muito. Me dói ver os cursos de popoarismo que ensinam a ficar apertadinha. É, porque virou uma coisa sexual, né, Suri? É, reforça o valor da mulher através de como ela é vista pelo homem, né? Não pelos olhos dela. Então,
aquela mulher. Qual é a dor do feminino? A dor mais profunda das mulheres? Agradar. Elas querem agradar e querem ser aceitas. Então, eu pego uma medicina que tem completamente diferente disso, e aí eu falo para aquela mulher assim: ó, você vai ter, durante uma relação sexual, você vai dar, como diz até a mesma Kátia, né? Vai dar um chá de Cheroline nele. E ele não vai mais te trair. Cara, aquela mulher falou: não, então se eu trabalhar o músculo da minha vagina, durante a relação sexual, eu vou fazer coisas que ele vai ficar pensando que eu não vai conseguir fazer com mais ninguém e eu não vou ser traída. Você entende que é totalmente voltada para o outro, mas é pegando aonde? Na dor, na ferida, o ser trocada, o ser traída, né? Então acaba que é por isso que no curso fala isso, né? Você vai ser apertadinha, ele vai gostar, né? Na hora que você estiver lá, você vai fazer o chup-chup, né? E aquilo vai ser bom. Gente, não é que a gente não possa utilizar isso durante a relação sexual, pode, e claro, é bom tanto para ele quanto para você, mas a gente não vai aprender por isso, né? Não deveríamos, né? Porque não é pelo que o outro acha da gente, é pelo que a gente sente com o nosso corpo. É a força do nosso empoderamento, né? Ah, vou falar, o curso de cócoras para mim é super confortável. Falar mais sobre a posição. A posição ela ajuda você a trazer mais. A posição meditativa que a gente tem, que é essa de ficar com uma perninha assim, que é a posição que a gente conhece tanto pela China quanto pela Índia, ela é uma posição masculina. Por quê? Porque quando a gente fica nessa posição, a gente fica em cima dessa parte aqui. Do nosso glúteo, né? A nossa vulva ela fica para frente. E é por aqui que entra a energia. Quando a gente está de cócoras, a gente fica assim. Quando a gente está de cócoras, a gente está realmente recebendo a energia da Terra, entrando para a gente. Porque eu digo que o corpo feminino e o corpo masculino são diferentes, sim. Só que a história foi escrita por masculino. Então, todas essas medicinas, elas estão falando de homens meditando. Elas estão falando de monges meditando. Elas estão falando de homens meditando. Mulher meditando, recebendo, sentindo a força entrar da terra, sentindo a coluna búdica, é pela vagina, sabe? Ela precisa estar ali conectada com a vagina. E é uma das coisas que a gente aprende muito com as índias, sabe? As andinas reforçam muito. Você quer conectar com a mãe terra, foi por isso que passei a ficar de cócoras. Você bota a vagina pra terra. Porque é lá que vai entrar. Aqui, onde a gente fica, né, que é o sacro, que fala muito do primeiro chakra, ele está muito conectado com as glândulas da próstata masculina, que é o primeiro chakra masculino, não com as nossas glândulas da vagina, né? Que seriam ali, né, tanto as glândulas de Bartoli quanto as skinnies, eu acho que fala assim, né? Que são as glândulas da ejaculação. Essas glândulas, elas estão conectadas com aqui. Então, ficar de cócoras, é claro que a gente tem que ficar de cócoras não jogando peso para cima do perineu, então a gente pode realmente trazer um prolapso genital, mas colocando peso para cima dos ossos, né? Coloca o peso para cima dos ossos e a vulva para frente. E aí sim você começa a perceber o quanto isso é bom, o quanto essa musculatura fica. Colocar o yoni egg e ficar de cócoras e segurar ele é um dos exercícios que a gente faz de fortalecimento. Então, botei o Yoni Egg aqui. Deixa eu botar aqui na bonequinha. Ó, botei ele aqui. Aí eu fico de cócoras, né? Quando eu fico de cócoras, a minha vagina abre. Então, eu começo a fazer o quê? Segurar esse ovo para não sair. Porque muitas das vezes ele quer escorregar. Então, eu vou fazendo o quê? Eu vou forçando essa musculatura para segurar isso aqui. Isso aqui é um exercício maravilhoso para trabalhar o períneo, sabe? Porque aí você não segura esse ovo. Então, você vai contraindo aqui, aí relaxa, ele sai um pouquinho. Aí você contrai mais uma vez. E por quê? Porque você está colocando a vulva, então a vulva dá uma abertura aqui, e aí esse ovo quer pular, e você segura ele de novo. Segura ele de novo. Você vai fazendo esse exercício, isso ajuda muito, tá? Então, esse é um dos benefícios. Minha avó ficava de cócoras até 90 anos. Olha que maravilha. Ariel, eu tenho duas iones que ganhei de presente. Não consigo identificar quais são. Gostaria que tu visse. Bota uma foto lá no grupo. Sim, joga peso do corpo para a parte de trás, né? Ficar de cócoras, nada de ficar na ponta do pé. Daqui a pouco eu fico para vocês verem. Ficar de cócoras, pé chapado no chão, tá? Aí uma coisa legal é você conseguir ficar de cócoras e levantar o corpo. Se você consegue levantar o corpo, né? Você não fica de cócoras assim. Você fica de cócoras jogando peso para frente, você força o períneo, né? Você fica de cócoras, olha, ela tá fazendo ali. Deixa eu botar ela aqui pra gente ver. Jogando o peso para trás, pé chapado no chão. É isso aí, perfeito. Posição perfeita. Né? Porque aí você não força a musculatura,
né? Você força o quê? Lá atrás, os ossos, você consegue levantar o corpo também. Então, essa posição ajuda bastante. É isso aí, joelho ali. Gente, você às vezes fica horas conversando com a galera lá dos índios, eles assim, horas! E é muito bom. É, e vai treinando. Eu lembro quando eu fiz o curso de doula, né? Eu não conseguia ficar de cócoras, não. Eu ficava um pouquinho, né? E ela falou assim, gente, é treino, né? Eu falei, gente, mas meu joelho de dança, né? Todo ferrado, meu joelho de uma mulher de 70 anos. Vamos tentar. Vamos, se tem velho de 70 anos lá na Índia que fica e nem parece que tá velha, então eu vou ficar também. Vamos lá, né? Porque, assim, você percebe que o corpo, ele responde muito, né? Porque hoje em dia a gente fala, né? Velha de 60 anos, mas na verdade, com 60 anos, aquelas mulheres estão na flor da juventude, cara, né? Porque a gente vive numa sociedade muito jovem-cêntrica, né? E isso a gente começa a desconstruir também. Quando ontem eu vi um vídeo que eu achei ele maravilhoso da Luana Piovani. A Luana Piovani pegou uma caixinha de pergunta que estava assim, "Ô, Luana, o que que é isso na sua boca, né? Ela, gente, velhice, marca de expressão, gente. Se acostume que a mulher envelhece. Se acostuma que a gente vai ter marcas da vida, né, gente? Saem dessa de que a mulher tem que estar sempre linda, tem que estar sempre bonita, gente. A juventude é uma coisa que passa, sabe? E aí, não tem, se você não se aceita, você começa a entrar num limbo da plástica do corpo que não vai fazer você ficar mais jovem. Cara, ela falou aquilo, eu achei ela maravilhosa. Ela, eu quero viver até os 104 anos, então você acostume que a minha cara vai enrugar. Eu achei ótimo ela falar aquilo, porque é isso, né? Esse movimento do corpo, o teu corpo, ele tem que reagir a você. Mas sair desse lugar do envelhecer, né? O quanto a mulher tem medo de envelhecer. Eu percebo isso, cabelo branco, não sei o que, tem que pintar. E esse medo de envelhecer, ele é uma coisa que vão colocando na gente desde novinha, gente. Eu vi minha sobrinha, que tem 16 anos, falando assim, ai, não se pergunta mais a idade depois que passa pelos 18. Eu, oi? O que é isso, garota? Tem 16 anos, sai dessa. Tem uma vida inteira pela frente, eu tô achando que tá velha, pelo amor de Deus, sabe? Mas é uma coisa que colocam na cabeça dela. Então, essa posição, ela também traz isso. A natureza, ela é cíclica. A natureza envelhece e rejuvenesce, sabe? E aí o cócoras também ajuda muito isso. Fui testar a falta de equilíbrio. Então, ótimo exercício. Todo mundo testando cócoras aí. Vamos lá. Todo mundo testando cócoras. Muito bom. Saem da cadeira aí, aproveita para testar. Vou botar vocês aqui na galeria para eu ver vocês testando cócoras. Vamos todo mundo testar cócoras agora. Ó, a Carolina tá testando. Você não, Verônica, você tá com a patinha quebrada. Júlia, deixa eu ver. Pé todo no chão, Júlia. Vamos, pé todinho no chão. Dá um desequilíbrio. Isso, joga peso lá pro bumbum. Joga o peso pro bumbum. Não pode ficar só no. Isso, joga o peso, marca o bumbum, abre um pouquinho mais os pés. Isso. Tem que se tirar o peso da vagina e colocar o peso no bumbum. Aí vocês vão perceber que vocês estão fazendo certo. Deixa eu ver aqui. Eu não consigo te ver, Caroline. Ver onde é que tá seus pés. Mas aí você vê essa parte aí mesmo, se você está conseguindo tirar o peso. Tem que ficar com a planta dos pés toda no solo. Isso aí. Natália também não te vejo. Paula também não. Deixa eu ver. Kelly tá sentada, tá pensando se vai fazer ou não. Súria já fez, né? Deixa eu ver a Dani. Fez, Dani? Conseguiu? Tem 63 anos. Quando eu deixei os cabelos brancos, foi muito criticada. Eu adoro seus cabelos brancos, Verônica. Ó, lindinho. Tá ótimo. Tá perfeito. Tem até tapetinho de yoga aí. Adorei. Deixa eu ver quem mais tá de câmera aqui pra eu ver. Gisele, vamos lá. Desequilibra, Gisele. Vai treinando. Vai, joga a mão pra frente primeiro. Isso, aí depois você vai treinando. Isso, vai ficando. Isso, vai testando. Daqui a pouco o equilíbrio vai vindo. É isso aí, galera. E aí, uma coisa legal é vocês fazerem com apoio, sabe? Depois, com o tempo, vocês vão apoiando, vão tirando o apoio. Eu não sei se vocês assistiram, deixa eu botar o vídeo aqui para vocês, que aí vai ser mais fácil.
Também que eu saí marcando todo mundo aqui, deixa agora tirar. Conseguiu, Natália? Conseguiu? Ótimo, vamos lá, ó. Esse vídeo aqui que eu vou passar para vocês foi um vídeo que eu postei, alguns de vocês devem ter visto. Ele é legal porque é um dos exercícios que eu gosto muito de trabalhar o períneo, principalmente quando a gente está com Yoni Egg, mas a gente pode fazer ele sem Yoni Egg. Deixa eu ver, cadê? Tá, esse aqui. Deixa eu compartilhar aqui. Viu? Ele é simples, mas você consegue ir trabalhando sempre com essa parte da mobilidade ali. E aí, não consigo direito, fica de joelho, sem. Aura, não tem condições de ficar de cócoras de jeito nenhum. Fica de joelho, botando o joelho com a vulva para chão, de joelho mesmo. Não consigo ainda, às vezes, quando eu vou trabalhar com mulheres que elas realmente não conseguem, às vezes pela idade, às vezes porque já tem um problema no joelho, o que eu faço? Senta com o bumbum no chão. Bota a perna assim, o joelho assim, só que você vai botar a vulva pra cá. Então é como se a gente sentasse de perna aberta mesmo, sabe? Quando a gente quer sentar no chão de perna aberta, só que aí você joga o quadril para como se. Como é que você sabe? A sua vulva fica assim. Quando você está encostando a vulva, que se você mexer, você até sente o gostosinho do clitóris, aquela posição dá para você fazer uma boa fluidez quando a mulher não consegue ficar de cócoras. Como consegue tanta abertura nas pernas? Ó, vou também tirar um peso da culpa, gente. Fui bailarina durante muito tempo, né? Então, a minha mobilidade de flexibilidade, ela não se perde. A gente não perde flexibilidade no corpo. A gente endurece, mas uma coisa que é muito nítida, por exemplo, eu digo que eu sou uma magra agora, sedentária, né? Porque eu conseguia fazer yoga todos os dias quando eu estava com 30 quilos a mais, né? Hoje em dia eu já não consigo fazer todos os dias. Porém, a minha mobilidade é assim, se eu volto a fazer alongamento, em 3 dias eu já consigo recuperar bem a minha em 3 dias não, mais ou menos 2 semanas fazendo um alongamento direito, eu consigo recuperar bem a minha flexibilidade, né? E é diferente de uma pessoa que nunca foi flexível, né? Então, por isso que dá a diferença. Eu tenho uma foto minha durante o meu trabalho de parto, que as parteiras tiraram, que tá eu assim na perna, quase que numa abertura assim, né? Com a vulva pro chão, ó barrigão assim, elas tiraram a foto, elas, gente. Olha a Áureo parindo, gente. E é minha perna abertona, assim, sabe? Porque para mim é uma coisa que não era, ainda mais na gravidez, que eu fiz yoga todos os dias, né? Então eu tava muito móvel na minha gestação. E aí você percebe que volta. Não é uma coisa que é difícil. Quando eu tinha, acho que 17, 18 anos, uma vez uma médica fisioterapeuta, ela falou assim: flexibilidade retorna. Eu falei, impossível, né? Porque a gente na dança diz que a gente tem que alongar todos os dias dançando, porque senão o nosso corpo fica ruim. E ela falou, na verdade, não. Na verdade, você volta a alongar e o teu corpo, a memória corporal sabe que você vai até ali. E é verdade, gente. A memória corporal. Vocês podem perceber que uma pessoa que sempre teve academia, quando ela volta a malhar, o corpo dela cresce muito rápido, os músculos expandem com uma pessoa que começou hoje, que nunca fez. O que é isso? Memória do corpo. Por isso que tudo que a gente passa no corpo fica na gente. Mesma coisa os abusos, mesmas coisas as dores, né? É a memória corporal. Se você é uma mulher que teve muita cólica ao longo da vida, quando você passa por algum processo de emoção e aquele útero contrai, ele contrai muito mais. Por quê? Porque ele tem uma memória de contração.
Então você vai percebendo que memória do corpo ela existe. Uma mulher que pariu uma vez, quando ela vai parir a segunda, o corpo já sabe o que está acontecendo, diferente de uma mulher que nunca pariu. Então, as memórias do corpo, o corpo ele fala muito. É importante mexer no corpo, sabe? De liberação. A Carol vai estar com as meninas VIPs amanhã, ela tem um curso que é rebolar, né? É muito legal, até fiz o curso dela. E aí foi muito interessante, porque foi um do momento assim que eu falei assim, ah, não quero mexer em nada no corpo, né? E eu falei, ah, tá, vamos lá, Auriel, vamos se esforçar, né? Porque a Lu, que é a minha ginecologista, na receita dela tava assim, Auriel, mexe. Foi ótima a receita dela. Ativar a Kundalini e rebolar, né? Porque a minha dopamina e minha serotonina tava lá embaixo. Por causa do luto, né? 2 anos com a dopamina e a serotonina no pé e a testosterona também. E aí ela falou, cara, eu não vou te passar hormônio, óbvio que eu sei que você não vai tomar. Mas, assim, uma coisa que eu sei que vai melhorar é você ativar essa Kundalini, fazer. Aí eu fui pensei, tá, vamos tentar, né? Aí eu fui, botei lá a Carol, e aí foi engraçado que os primeiros movimentos pélvicos que eu fiz doeu não só a marca da minha cesárea, né? Só que como se meus ovários. Gente, foi uma dor que eu falei, que bizarro, olha só como o corpo, né, fala, né? Eu nunca tinha sentido dor na marca da cesárea, né? Dessa maneira que eu senti, porque não era uma dor, não, mas era muito concentrado enquanto eu estava mexendo a pelvis. Então, o quanto de memória ainda não estava naquela marca do corte, que o útero foi cortado depois de ter passado 144 horas em trabalho de parto, sabe? Enquanto de memória no corpo não ficou, por mais que eu tenha trabalhado e processado isso emocionalmente, no corpo ainda tinha aquela memória. E aí, conforme ia fazendo esse movimento, né, de joga para frente, de rebola para um lado, de joga para o outro, né, e aí ia doer. Eu falei, caraca, porque aí eu lembro que eu fazia, porque eu fui inventar isso com a Carol, sabe? Mas é isso, o corpo vai falando, tá? Conseguimos descontrair um pouquinho nosso corpo? Tenho flexibilidade por causa do Pilates, tá? E deve ter força também, né, Eva? Memória muscular. Eu consigo fazer exercícios de mobilidade, facilita ganhar força. Em movimentos de força eu nunca fui muito boa, não, mas com certeza, né, ajuda. E sim, fazer yoga é muito bom. Ajuda muito, né? Quando faz yoga com Ione. Eu tenho várias alunas que são professoras de yoga que estão usando cada vez mais na prática do yoga, nos mudras, nas posições, né? Bom, eu gosto quando eu pratico yoga de colocar o Ione Egg. Não faço sempre com o Ione Egg, mas algumas práticas mais voltadas para alguma coisa específica eu uso. Após o trauma da episiotomia ventosa, me empoderei. Minha segunda filha nasceu em casa. Água, ai que maravilha. Nem doula, nem parteira me tocaram. Para ver a dilatação. Após o parto, sentei na bola de pilates para jantar, tomei banho. Ai que maravilha, né, Ana? Que bom que você conseguiu ressignificar isso. Tomou um shake de um capacete, maravilha. Que bom, muito bom quando a gente consegue ter uma jornada depois boa, né? Foi diferente, eu jogava o peso para frente, agora outra sensação para trás. Isso aí, quando coloca para trás não incomoda. Só que em compensação tem aquela questão do equilíbrio. Como trabalhar a memória espiritual. A gente vai falar um pouquinho sobre essa memória espiritual no divórcio, tá? É muita testosterona, tem muita força para proporcionar uma rigidez enorme. Então, Carol, é maravilhoso fazer exercício de força, principalmente você colocando isso pro períneo, sabe? Quando a gente tem, a gente vai fazer, mas depois do almoço, né? Que vai ser os exercícios de muscular, né? Então, quando a gente puxa a força, joga bastante dessa força do movimento, porque quando a gente vai trabalhar períneo, a gente trabalha força e resistência, né? E consciência. Então, a gente começa conscientizando o períneo, depois trazendo força para o períneo, depois trazendo resistência, depois juntando os três. E aí você pode jogar essa força, né? Que é onde eu coloco a minha testosterona, onde eu coloco a minha energia masculina, porque ela vem do ovário, né? Muita vontade de fazer a formação. Ah, maravilha, gente. Venham fazer, eu vou amar até vocês. Vamos só finalizar isso aqui que eu quero dar um exercício antes do almoço. Melhor. Calma aí, gente. O vídeo foi junto. Pronto. Deixa eu fechar aqui. Pronto. É... Compartilhar a tela. Circulação. Gente, quanto mais a gente mexe a pelvis, quanto mais a gente mexe a vulva, mais circulação tem ali, né? E aí, olha que legal, se tem mais circulação de sangue, tem menos cólica. Se tem mais circulação de sangue, tem menos inflamação.
Porque a inflamação, ela faz o quê, né? Ela está concentrada quando o nosso sistema imunológico e as nossas células anti-inflamatórias do próprio corpo, elas não se concentram muito ali. Então, se você começa a jogar sangue por ali, aquelas células são obrigadas a ir para lá. Então, elas aumentam ali a circulação. O que que a ventosa em si, né? A ventosa, né? Que é a Tô com marca de ventosa aqui? Não, já saiu. Mas quando eu tô com muita dor, eu uso ventosa. A ventosa, que é aquela medicina chinesa, né? O que que eles fazem? Aquela ventosa, ela puxa, ela suga aquilo ali, né? Quando ela suga aquela parte do corpo. Por quê? Porque ela concentra a energia e principalmente o sangue ali. Então, todo o seu corpo começa a falar: opa, você tem um problema ali, tem um problema, tem um problema. Então, toda energia vai concentrar ali, e ali vai aliviar a dor. Essa é o mecanismo, né? Uma coisa que eu falo muito é que o nosso corpo, ele sempre quer a cura. O nosso corpo biológico, ele quer a cura. Se você tem um corte, todo o seu corpo vai começar a querer tratar aquele corte. Então, a energia vai para ele. Se você quebra uma parte do corpo, tudo isso é o nosso corpo saudável querendo a cura. Ele sempre quer a cura. É o nosso processo biológico. Você tem um machucado no corpo, você não precisa dizer assim, corpo, cicatriza. Não. Esse comando já existe, a não ser que você tenha uma deficiência nas suas células, no seu corpo, como por exemplo diabetes, né? Porque o açúcar, ele faz o quê? Ele para as memórias da célula, né? Por isso que quem é diabético tem dificuldade de cicatrização, porque as células, né, elas começam a entrar em um processo de elas não sabem. Então, se elas não sabem, elas, né? Por isso que o açúcar é um veneno. Então, as inflamações do corpo, né? Eu tenho endometriose, tenho adenomiose. O que que eu faço? Eu pego e começo a trabalhar a musculatura, começo a jogar sangue para ali. Vocês vão perceber que vai ter uma diminuição na cólica, vai ter uma diminuição na dor. Hoje em dia, os médicos que eles já estão mais informados sobre a endometriose, principalmente, eles já falam que mulher que tem endometriose precisa de fisioterapia pélvica. Porque se ela tem fisioterapia pélvica, ela consegue ficar com menos dor. A mesma coisa é a adenomiose. Então, é importante, sim, essa corrente sanguínea ali, naquela musculatura, tá bom? Então, esse é um outro ganho que a gente tem de usar os Yoni Eggs, porque ele leva ao quê? Opa, você tem um corpo estranho aqui, o que que tá acontecendo? Estímulo dos órgãos internos. E os Yoni Eggs podem ajudar a estimular os órgãos internos, contribuindo para o equilíbrio hormonal e funcionamento saudável do sistema reprodutivo. Você pode utilizar eles não só no útero, mas você pode utilizar eles em cima dos ovários, né? Quanto mais você vai estimular a energia do teu corpo, mais forte fica a energia do Yoni Egg. Uma coisa que a gente faz no yoga e que eu faço, que é legal, é a gente fazer o Nauli com o Yoni Egg. Porque o Nauli é um movimento que a gente faz com a barriga, que ele puxa o ventre já, e ele já faz esse movimento aqui, né? Então ele já traz a massagem nos órgãos internos. E o Yoni Egg tá lá dentro e vai mexendo também, então ele vai massageando essas paredes, é bem legal. O aumento da sensibilidade. Muitas mulheres relatam uma maior sensibilidade e consciência na sensação durante a intimidade após a prática regular dos Johnny Eggs. Isso pode resultar em uma experiência sexual mais intensa e satisfatória. Gente, se você aumenta a sensibilidade da sua vagina, pensa. Eu tô tratando uma menina que ela tem atrofia vaginal. E olha que louco, né? Eu falei, a gente começou o trabalho, eu falei pra ela assim: quantas vezes você olha a sua vulva? Ela, tem muito tempo que eu não faço isso. Então, se tua vulva tá esquecida, como é que ela vai estar viva? Pensa que quando a gente machuca a perna e a gente fica cadeirante, a gente precisa fazer fisioterapia por quê? Porque os músculos começam a minguar. Toda vez que a gente não usa uma musculatura, o corpo tira a energia daquela musculatura que não está sendo usada e joga para um outro lugar. O que que é tirar energia? Sangue. Por isso que perna de cadeirante é perninha fina. Por quê? Porque não está usando. E aí, o que que o corpo faz? É a sabedoria do corpo, cara. Se eu não uso aquela parte do meu corpo, eu vou tirar ali a corrente sanguínea, a energia e vou jogar para um lugar onde eu uso mais. Então, geralmente, eles têm os braços mais fortes, né? Porque usa mais o braço. A mesma coisa é a vulva. Ela é músculo. O corpo vai ter o mesmo conceito. Por isso que a atrofia vaginal é muito comum das mulheres pós-menopausa. Porque entra todos aqueles conceitos que a gente tem sobre o envelhecer, entra toda a queda hormonal, entra tudo que a mulher tem de
de, de sensibilidade a uma sociedade jovem-cêntrica e ela começa a não estimular mais a vagina. Ou seja, o períneo começa como um músculo que ele é, que vai ficar enfraquecido, ele começa a pegar a energia de lá e jogar para outra parte do corpo, né? E é por isso que quando a gente envelhece, né? E aí eu tô falando já de envelhecer 80 anos pra frente, a gente passa a fazer xixi com nas calças. Por quê? Porque não tem mais, não teve mais foco de concentração lá. Então, aquele músculo cada vez mais enfraquecido, cada vez mais enfraquecido. Por quê? Porque o corpo tira a energia daquilo que não é usado. Essa mulher tem 46 anos, 46 e 47 anos, e aí atrofia vaginal, eu falei, claro, pensa comigo, se você não tá usando a sua vagina, se você não olha pra ela, se você só tá fazendo xixi, sabe? E nem é com canal vaginal, você faz xixi com a uretra, então você nem toca ali, você não menstrua mais. Imagina, essa vulva, não tá sendo usado, ela vai começar a atrofiar. Aí ela até falou assim, nossa, Aula, eu nem consigo achar mais o meu clitóris. Eu falei, então vamos procurar ele, vamos começar a trabalhar essa musculatura, a dizer, calma aí, ops, tem alguma coisa aqui. E aí, os Yoni Eggs, a gente começou a fazer a introdução não foi nem introdução, né? A gente começou a fazer a massagem em volta do clitóris, em volta da vulva, né? Com os Yoni Eggs, trazendo, né, uma conexão dela, cardíaca, porque existe muitos traumas ali, né? De dor mesmo. E aí, para poder ela começar a fazer essa musculatura a ser ativada, tá? Então, isso é uma das coisas que a gente consegue tratar com os Yoni Eggs. Quando a gente, e é uma coisa que a gente começa a perceber. Se você não tá usando aquela musculatura vai atrofiando, tá? Porque é um músculo como qualquer outra parte do corpo. Aí, né, quando a gente começa a usar, tem um aumento da sensibilidade. A gente começa a ficar mais sensível ali, né? Por isso que a gente tem mais orgasmo, por isso que aí a Eva. Eu não vou nem abrir o microfone da Eva agora, mas vocês vão ouvir a Eva daqui a pouco, provavelmente. Ela fala dos orgasmos duplos, porque aumenta a sensibilidade. E o mais interessante não é só os orgasmos duplos, gente. É quando você começa a trazer mais sensibilidade, é aquele orgasmo que ele não acaba. Sabe? Você acha que vai acabar, e daqui a pouco vem um outro e você fica naquele limbo ali, sabe, durante alguns minutos, que dá uma a sensação da expansão do cardíaco e aquela. Por quê? Porque tá muito sensível. Então você começa a trabalhar aquela sensibilidade e aí você vai, né? Quanto mais você vai contraindo, vai trazendo a sensação orgástica. Isso é muito comum quando a gente começa a fazer a prática. E você consegue fazer essa mesma coisa quando você está tendo a relação sexual, né? Vem o orgasmo, você continua contraindo ali o canal vaginal, então aquele canal vaginal ele começa a estimular mais, né? E aí o pênis ali dentro ele pode estimular vários lugares, tanto o canal vaginal quanto o colo do útero, né? E aí o clitóris, por estar maior pela quantidade de sangue, às vezes esbarra na pelvis do cara, então você tem ali, né, o estímulo do clitóris esbarrando na pelvis, você tem o estímulo do pênis no canal vaginal e muitas das vezes dentro do colo do útero e toda a tua contração. Então, ali você tem vários estímulos acontecendo. Então, às vezes, você tem o orgasmo que vem do clitóris, o orgasmo que vem do canal vaginal, e o orgasmo que vem do colo do útero, né? Ali acontecendo mesmo. Muitas emoções, tu fica meio perdido ali, né? Mas você tem vários estímulos. Ó, auxílio de funções sexuais, que foi como eu trouxe aí em relação ao próprio vaginismo, à própria atrofia vaginal, tá bom? E os benefícios emocionais, gente, a prática do Yoni Egg, ela incentiva a maior conexão com o corpo. Então, acho que isso é a maior dos maiores. Você ter uma conexão com o seu corpo, você amar o seu corpo, sabe? Ops,